E nos Estados Unidos, que se auto-intitulam a maior democracia do mundo, tá o maior bota casaco, tira casaco. Bota casaco, tira casaco. Para saber se o Donald Trump vai ficar inelegível. E quem vai explicar essa confusão toda pra gente é a Ad Ferrer no nosso plantão do Meteoro. Ad, e aí? Donald Trump, inelegível, elegível, inelegível, como é que fica essa história? Sabe qual é o problema lá? O problema é que não tem um Tribunal Superior Eleitoral para poder unificar todos aqueles 52 estados, que no fim das contas acabam sendo 52 países unificados em sei lá em que linha, né? Fica uma baita confusão. Então, no final das contas, fica a cargo de cada Suprema Corte, de cada estado, para resolver se ele aparece na cédula ou não, né? E aí, essa semana, o Maine, tá? Ele aceitou, deixou ele inelegível pela tentativa do Donald Trump de anular o resultado das urnas na eleição de 2020 e incentivar os apoiadores a invadir o Congresso em 6 de janeiro de 2021. Ele foi indiciado no caso federal e também na Geórgia, tá? Que é um estado dos Estados Unidos, pelo papel na tentativa de reverter a vitória do Joe Biden. Só que ele não foi acusado ainda de insurreição. O que pode acontecer agora nessa confusão toda é que a Suprema Corte dos Estados Unidos pode resolver essa questão no país inteiro. Enquanto isso, fica Suprema e Suprema Corte. O Michigan teve também uma tentativa de entrar com recurso, só que a Suprema Corte não aceitou. Por quê? O entendimento da Suprema Corte do Michigan é que as leis estaduais elas não têm competência para policiar elegibilidade de candidatos a primárias presidenciais. Ou seja, assim, é uma Constituição muito velha, uma Constituição desatualizada, muito difícil de mudar. E as coisas são meio bagunçadas nesse sentido, né? O Colorado já tinha entrado também, só que já tinha declarado ele inelegível, só que aí suspenderam a decisão, só que ainda cabe recurso. E qual é a grande questão? Não sei se vocês lembram, mas em 6 de janeiro de 2021, Donald Trump fez um discurso um pouco à frente do Capitólio. E ele falou algumas frases que as pessoas interpretaram, e eu tenho certeza que vocês vão interpretar também, porque é nítido, é explícito, que ele estava instigando as pessoas a entrarem no Capitólio e tomarem o poder pela força. Aí eu trouxe o vídeo, né, com a separação dessas falas, que é o que está em questão agora. Bota aí, amigo. We're going to walk down and I'll be there with you to the Capitol. And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. And you have to get your people to fight. And if they don't fight, we have to primary the hell out of the ones that don't fight. You will have an illegitimate president. That's what you'll have. And we can't let that happen. These are the facts that you won't hear from the fake news media. It's all part of the suppression effort. They don't want to talk about it. They don't want to talk about it. When you catch somebody in a fraud, you're allowed to go by very different rules. So I hope Mike has the courage to do what he has to do. And I hope he doesn't listen to the rhinos and the stupid people that he's listening to. But I said, something's wrong here. Something's really wrong. Can't have happened. And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. So let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you, and God bless America. Thank you all for being here. This is incredible. Thank you very much. Aí, minutos depois, ó, que surpresa, os apoiadores dele invadem o Capitólio. E aí, eles têm a cara de pau de dizer depois que não, que o Donald Trump não incentivou ninguém a fazer isso. Assim, foi só uma grande coincidência.
ia brincar demais com a inteligência das pessoas e tem gente que cai, né? O pior é isso. E a questão aqui é a 14ª emenda, tá? Dessa Constituição que, vamos lá, gente, old, né? Constituição é desde lá do Founding Fathers. A 14ª emenda diz que funcionários que prestam juramento de defender a Constituição, ou seja, presidentes, são banidos de futuros cargos caso se envolvam numa insurreição. Os confederados caíram nessa aí também. Só que desde 1919 isso só foi aplicado 2 vezes. E é um negócio tão vago que, cara, não menciona nem presidente, né? É só aquela coisa assim, funcionários que prestam juramento de defender a Constituição. E aí fica aquela coisa, todos, incluindo o presidente, deveria ser, né? Mas como a literatura, aquela época também nem se imaginava que um presidente poderia carregar isso, porque eles eram líderes de uma grande revolução presidencialista, né? Os nossos queridos norte-americanos. Mas aconteceu, Donald Trump veio, deturpou, e agora o que fazer com ele, né? Não se sabe. Tem 34 ações pedindo inelegibilidade, tá? Em outros 32 estados. 5 já foram considerados improcedentes pela justiça, mas 14 ainda aguardam decisões de Supremas Cortes estaduais. Ou seja, né? É aquela coisa, será que todos os 52? Não. Aí tudo depende da Suprema Corte, que olha só, né, gurizada fandangueira. Ele aparelhou a Suprema Corte, né? E agora tem a maior parte conservador. Será que eles vão ter a coragem de, né, assumir a verdade, olhar para as provas e fazer o que é certo, ou eles vão dar anistia, cometer o mesmo erro que o Brasil cometeu depois da ditadura militar? É uma bagunça mesmo essa questão dos 52 estados norte-americanos, que acabam virando 52 países, e eu acabo não julgando os americanos que aparecem naqueles vídeos que eles perguntam, sabe onde fica o Brasil? E eles não sabem onde fica o Brasil. Porque eles têm que estudar 52 países diferentes, e a gente vê agora essas implicações políticas, né, de cada estado ser basicamente quase que uma nação independente. Exatamente, é bem aquilo, não se imaginava muitas coisas na época que a Constituição dos Estados Unidos, né, foi escrita. Então, muitas coisas foram ficando para trás. Próprias questões de telecomunicações também foi deixada de lado, a questão política, que foi se modificando ao longo do tempo e não foi acompanhando. E as leis, a Constituição de um país, ela precisa também se modificar, né? E é óbvio que não é bom você também ter inúmeras constituições durante um período de tempo, assim, um período curto de tempo, mas também não é legal você ter a mesma constituição há tanto tempo assim. A gente vê agora uma forma diferente de se fazer política, que deixou outras constituições muito mais atualizadas e muito mais voltadas a direitos humanos e coisas assim, e políticas de transparência e democráticas. Deixou até esses países sem saber o que fazer, deixou países que têm defesas, grandes defesas cibernéticas e até mesmo ataques cibernéticos, também sem saber o que fazer, né? Como fazer com isso, como lidar com isso. Mas, infelizmente, cada mudança na comunicação em tecnologia de comunicação, acaba infringindo diretamente na política, porque a política vive de comunicação, não existe nada mais irmão gêmeo da comunicação do que a política. Então tá aí, nesse tira-casaco, bota-casaco da inelegibilidade de Trump, a gente aguarda aí então como será a decisão dos estados e principalmente se e como a Suprema Corte vai analisar esse caso. Adi, brigadão de novo por trazer essas informações. Esse foi o nosso plantão do Meteoro. Faça parte do nosso clube de canais e até mais e obrigado.